Então, vamos lá, pessoal. Continuando aí a nossa aula de hoje, ainda na quarta-feira, né? Vamos ver aí a nossa atividade avaliativa 4 de português e geografia. Vamos lá? Então, vamos lá. Começando por português. Então, vocês têm aí, ó, atividade modular avaliativa 4 de português. Vocês têm aí um texto, então tá lá, o mutirão da limpeza. O leão papelão convocou uma reunião. Todos foram chegando. O gavião pimentão, o pavão lilico, o leitão bolão, o macaco limão e a ranzinha belinha. Por favor, façam silêncio. O momento é de atenção. Vocês viram como nossa floresta está suja? Todos tragam água, sabão, vassoura e pano de chão. Isso mesmo, ninguém respeita nada, jogam tudo na mata. O gavião pimentão e o leitão bolão pegaram o escovão e começaram a lavar os portões e as janelas das casas. A ranzinha, o pavão e o macaco, limão, foram pegar os papéis e as latas velhas. A floresta foi ficando linda, tudo limpinho e brilhando. O leão papelão agora é capitão. Se a sujeira começa a aparecer, convoca mutirão com a vassoura na mão. Então, vamos lá. Então, referente a esse texto, vocês vão responder lá, a letra A, B, C e D. Então, tá lá, primeira pergunta, quem convocou a reunião? Então, vocês vão lá no texto e vai escrever, quem que chamou todo mundo para uma reunião? Vocês vão escrever aí. Qual era o objetivo da reunião? Para que foi feita essa reunião? Eles queriam fazer o quê? Então, qual foi o objetivo dessa reunião? Eles se reuniram todos para pedir o quê? Né? Letra C. Por onde começou a limpeza? Qual foi a primeira parte por onde começou a limpeza? Tá? E depois, letra D. Retire do texto. Então, aqui vocês não vão pensar em escrever a palavra que está pedindo. Não é vocês que vão escolher. Vocês vão lá no texto e vai tirar do texto, tá? Eu quero duas palavras oxítonas acentuadas. Lembrando, oxítonas, última sílaba é a mais forte, é a nossa sílaba tônica, e tem que ser com acento. Duas não acentuadas, também oxítonas, mas não acentuadas, é para retirar do texto, pessoal. Duas paroxítonas não acentuadas, lembrando, paroxítonas, a penúltima sílaba é a mais forte, a penúltima sílaba é a nossa sílaba tônica, e proparoxítona, antepenúltima sílaba das palavras são as mais fortes, ok? E todas têm acento. Então, vocês vão retirar do texto. Não é para vocês pensarem em escrever duas palavras, tá? Então, vocês vão lá no texto e vão retirar do texto. Exercício 2. Separe as sílabas das palavras e classifique-as quanto ao número de sílabas. Então, você já tem aí as palavrinhas. Água, vassoura, limpinho, chão e aparecer. Vocês vão separar a sílaba e, de acordo com o número de sílaba, vocês vão colocar que nome que recebe. Se ela é monossílaba, se ela é dissílaba, se é trissílaba ou polissílaba. Certo? Moleza, né, pessoal? Exercício 3. Escreva duas palavras que apresentam o encontro vocálico de tongo. Então, vocês vão lá na primeira linha, escreve a palavrinha, uma palavrinha que tenha de tongo, e na frente coloca aí um sinalzinho de igual ou uma setinha e escreva uma frase com essa palavra, ok? Assim vocês vão fazer na segunda linha, porque são duas palavras. Se quiser, não precisa escrever a palavrinha primeiro para depois formar frase, tá? Vocês podem formar a frase e na frase você circula para mim qual é a palavrinha que apresenta de tongo. E assim vocês vão fazer, então, duas frases, tá? E dentro da frase tem que ter uma palavra que tenha encontro vocálico de tongo. Lembrando, o encontro de duas vogais na mesma sílaba, certo? Exercício 4. Reescreva as frases substituindo os nomes destacados pelos pronomes pessoais. Então, quais são os pronomes pessoais? Lembra? Então, vocês vão substituir. Então, por exemplo, eu e João. Você vai substituir por um pronome.
e vai continuar copiando a frase. Viajaremos nas férias escolares. Letra B, Mariana vai trocar por um pronome. Faltou a aula para ir ao médico. Então, vocês vão substituir e vai continuar escrevendo o restante da frase. Ok? Exercício 5. Presta bastante atenção. Vocês vão completar as palavras com a letra J ou G. Então, presta bastante atenção aí para não confundir aí, principalmente no G e no G, que tem o som parecidíssimos, né? Mas cuidado aí na escrita, na grafia. E exercício 6, escreva quando usamos o pronome demonstrativo. Então, aqui não é para formar frases, pessoal. Vocês vão escrever quando nós usamos. Quando usamos este e esta. Então, vocês podem ver lá na apostila, vocês têm lá, a gente estudou bastante. E aí, na atividade avaliativa 3, a professora falou também bastante. Quando que se usa o este, esta, estes, estas, né? Aí vocês vão escrever quando nós usamos. E esse e essa, quando nós usamos. E aquele e aquela, quando nós usamos. Então, vocês vão escrever quando nós usamos, não é para formar frases. Combinado? Então, prestem aí bastante atenção, tá? Agora, vamos lá, para geografia. Em geografia, vocês têm aí, ó, relacione montanhas, planícies, planaltos e depressões. E aí você vai relacionar. O que são montanhas? Procura lá do outro lado o que são montanhas e coloca a letrinha A. O que são planícies? Procura aqui do ladinho, né? O que são planícies e coloca a letra B. O que são planaltos? Coloca a letra C. O que são depressões? Coloca a letra D. Ok? 2, definir. Definir é o que é, vocês vão escrever. O que é tempo? Vocês vão escrever. O que é clima? Vocês vão escrever. E o que é climograma? Ah, vocês viram lá na atividade avaliativa 3, tá? Em outro formato o exercício, mas lá tem a definição, certo? Exercício 3. Opa! De acordo com os elementos de um rio, complete. Então, aqui vocês vão escrever só o elemento do rio, que forma um rio. Eu já tenho a definição. Então, o que são rios secundários que desembocam em outro rio principal? Aí você vai ver, daquelas partes lá dos elementos que formam um rio, o que são rios secundários que desembocam em outro principal? Como que chama o caminho por onde as águas correm? O local onde o rio começa a se formar, onde ele nasce, é chamado do quê? O lugar onde o rio desemboca no mar, como que é chamado? E os locais que beiram os rios? E as curvas formadas por um rio no seu percurso? Lembra que a professora até comentou que não tinha necessidade de colocar como elemento do rio, né? Mas que faz parte aí de todo o processo. Então, como que são chamadas essas curvas? A professora até comentou aí na videoaula, certo? Exercício 4. Escreva 2 formas de aproveitamento dos rios. Então, eu só quero 2. Não esqueçam de deixar principalmente aquela uma que é principal, tá? Aquela que eu sempre falei para vocês, que é o aproveitamento principal dos rios, ok? 5. O que é bacia hidrográfica? Aí vocês vão escrever aí o que é uma bacia hidrográfica. 6. O Brasil é considerado um país tropical. Por quê? Então, vocês vão registrar. Por que o Brasil é considerado um país tropical? Nós falamos bastante aí na atividade avaliativa 3. Que tipos de clima abrangem o território brasileiro? Lá, os tipos de clima. Vocês vão registrar os climas, o nome dos climas, certo? Exercício 8. Leia as frases e assinale se elas se referem ao clima ou ao tempo. Então, aqui, pessoal, presta bastante atenção. Se tempo é o estado momentâneo, né, do local, e clima, a gente demora anos para avaliar. Então, de acordo com essas frases, vocês vão colocar se está se referindo a tempo ou clima. Por exemplo, o dia amanheceu nublado ontem e logo após o almoço começou a chover. Então, o tempo... a professora até já falou, né? Então, vocês viram aí que mudou repentinamente. Então, essa mudança constante aí, momentânea, tem uma definição. Então, a gente está falando de tempo ou de clima?
Aí vocês vão fazer um X aí. Nesta época do ano, sempre chove muito. Quando eu falo, nesta época do ano, quer dizer que demora mais tempo. Então, eu estou me referindo a tempo ou clima? Aí vocês vão fazer um X, ok? E para finalizar, vocês têm aí alguns estados brasileiros e do outro lado eu tenho as capitais. Mas vocês vão relacionar. Então, vocês vão colocar Amazonas. Qual é a capital do Amazonas? Aí você vai colocar a letra A. Bahia, capital da Bahia, letra B. Capital do Mato Grosso, letra C. Espírito Santo, letra D. Capital do Paraná, letra E. Tocantins, letra F. Capital do Rio Grande do Norte, letra G. E a capital do Rio Grande do Sul, letra H. Então, vocês vão relacionar com as letrinhas aí as capitais correspondentes a esses estados. Ok, pessoal? Então, pessoal, olha, leiam com bastante atenção, estudem, tá? Caprichem na letra, tá? Para quando a professora for corrigir, a professora não ter dúvida do que você escreveu, porque se caso a professora ficar com dúvida, pode ser até que a gente coloque, a professora acaba colocando errado, né? Então, procurem caprichar na letra para ficar bem visível, tá? E para facilitar a correção aí, ok? Então, beijos, bom estudo para vocês e até amanhã na nossa próxima aula.